Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Frater Soror. Vamos começar com mais uma escola dominical. Hoje com os símbolos, né? Dos quatro evangelistas. Né? Para quem não lembra, os quatro evangelistas é o começo, né, do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. É, Então, daí nem sempre foi dessa ordem, né? Porque os antigos cristãos não tinham o texto, né? Com essa organização, mas é o que ficou para nós, né? O que eu vou falar é aquele símbolo da arte sacra, muitas vezes que representa eles como quatro seres alados, né? Ou representa como leão, como boi, como bezerro, né? Ou como águia também, né? Então, cada evangelista teria um ser alado de acordo com a sua virtude do Cristo, né, que estava representando. Basicamente, né, nós vemos em Mateus, né, o rosto de homem, né, o homem, em João águia, em Marcos leão, em Lucas o boi ou bezerro, né? Ah, porque o que significa cada desses animais relacionado a Cristo, né? O rosto de homem, a humanidade de Cristo, né? É a águia, por exemplo, a divindade de Cristo, né? Deus, Cristo como Deus, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao leão de Marcos seria o leão de Judá, né? Cristo como então representa essa tribo de Judá também, né? Que aí está relacionado ao próprio João, né, Batista. E em Lucas, o boi, né, o bezerro, seria a paixão de Cristo, aquele sacrifício, né, o Jesus se dando em sacrifício, né? Mas isso estaria provado também na Bíblia, como em Mateus tem a genealogia, né, de Jesus. Começaria o Evangelho de Mateus, né? Em Lucas representa, né, Zacarias com o sacrifício, né? Em Marcos, né, tem essa pregação do deserto, né? E em João, né, em Mateus, tem essa questão do filho do homem, né? O Jesus humano. Por quê? Porque eles fizeram a pregação, o evangelho em cada cultura. Na cultura romana, né, tinha muito essa questão de servir, né, o servo, né, Jesus como servo. Uh, em Mateus tinha os judeus, né? Ele fazia o evangelho para judeus. Em Lucas, né? Tem muita situação, né? Do ser humano, é o grego, né? Então a filosofia grega, os gregos eles queriam que o Deus tinha que ser representado por um homem que evoluísse até Deus, né? Seria um homem divinificando, né? Então essa situação toda. Isso de acordo com a teologia, né? E daí quem falou disso foi Agostinho, foi Gregório, foi Jerônimo, né? Vários, né? Doutrinadores, vários pais da igreja, vários, né? E Agostinho então ensinaram essa situação, né? A nível esotérico, o que é que nos interessa? Místico. Aí tem, né? Os quatro evangelistas são aqueles animais de Ezequiel, que nós já falamos que é a carruagem de Deus, é o Merkabah, é o grande misticismo judaico cabalístico, né? Então os quatro evangelistas representavam numa unidade, né? 4-1, né? Um 4-1 é o evangelho quadriforme, né? Ou tetramorfo. Então ele representaria Cristo. Cristo seria a própria carruagem de Deus, porque ele estava sintetizando esses quatro seres viventes, que lá em Apocalipse 4, se eu não me engano, Apocalipse 4, 7, estão representados. E em Ezequiel, o primeiro capítulo, né? Que descreve esse carro de Deus, essa carruagem.
Então, esses 4 evangelistas, eles já provam os Hayot, esses seres viventes, né? Ah, mas isso tem na história, alguma cultura? Tem. Tem lá nos assírios e na Babilônia. Eles colocavam nas portas, né? Nas portas, esses seres, né? Esse quatriforme, esses seres que tinham 4 naturezas ou 4 animais num só, né? É um símbolo, né? Claro, na realidade você não vê, mas então culturalmente e historicamente no exílio, né? Babilônio e assírio tem as portas né, dos templos ou dos prédios tem esses seres que são o lamaço, né? Lamaço é o nome disso, né? Então, historicamente isso veio e com o cristianismo, com o judaísmo, isso se torna o misticismo do próprio carro de Deus. Ali tá os 4 arcanjos, né? Os 4 arcanjos, né? Gabriel, Rafael, Miguel e Uriel, o Uriel. E tá toda essa 4 pontos cardeais, então existe um cósmico aí, né? Existe uma dimensão cósmica desses 4 evangelistas, que também, os 4 pontos cardeais, os 4 rios do Éden também, né? Então, várias simbologias ao longo de toda a Bíblia, né? Hoje, acho que a nossa escola dominical mais profunda, mais, né? Com menos leitura de Bíblia e mais reflexão, mas a gente tem que pensar em tudo isso, né? Então, o Cristo ele estava representando a própria Merkabah, né? A própria carruagem de Deus, com os 4 evangelistas, né? Porque eles estavam representados na arte sacra com esses animais, né? Com esse boi, águia, homem, né? Touro. Também tem o querube, né? Ele forma uma esfinge, né? Então esse querube, o querubim é uma esfinge e os 4 animais não só, né? Então toda essa situação espiritual provada numa grande síntese, né? Num grande símbolo, né? Espiritual. Claro que com Cristo isso se torna uma unidade comprovada, né? Não só as virtudes, por exemplo, que humildade, sacrifício, magnanimidade, né? Você podia relacionar, por exemplo, o leão ao fogo, né? Pegar a águia ao ar, né? Água, ar, terra e fogo, os 4 elementos, né? E as 4 letras do tetragrama, do nome divino, né? Yud, Rei, Val, Rei. Então, as 4 letras, cada um com um elemento, cada um com um ser vivente relacionado. Então, esse símbolo vai longe, né? Dos 4 evangelistas, não é só o que Gregório, o que Agostinho, né? O Jerônimo falaram. Existe uma dimensão gnóstica, uma dimensão mística, bem mais profunda por trás desses 4 seres viventes, que são os Hayot descritos lá no livro cabalístico do Zohar. Para quem lê o Zohar, um dia o primeiro volume ou até o segundo, vai ver que tem muita referência às 4 letras do nome, né, do Eterno, Deus, e aos 4 seres viventes de Ezequiel, né? Então, muito interessante. Mas essa foi mais uma escola dominical, pessoal. Continuamos, né, até o próximo domingo, com muita reflexão, muito evangelho. Estejam na paz de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, né, e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.